Este é mais um episódio do podcast Biológicos Brasil, em parceria com a Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps, com foco em câncer de mama. A jornada da paciente com câncer de mama pelo SUS é um assunto que interessa pacientes, profissionais, uma vez que o Sistema Único de Saúde é o principal acesso ao tratamento por parte de mulheres que não têm o convênio médico. Há inclusive leis que garantem à paciente o acesso ao tratamento em tempo determinado. Para ver esse conteúdo na íntegra, é só seguir o canal Biológicos Brasil no YouTube. E você também pode acessar através do portal Biológicos Brasil na internet. Bom, eu sou a Dalgisa Pires e ao longo dessa temporada do podcast Biológicos Brasil, nós vamos abordar diversos aspectos da jornada da paciente pelo SUS. Uma etapa fundamental dessa jornada fica nas mãos do médico mastologista, especialidade focada na saúde das mamas. Por isso eu tenho aqui comigo hoje a doutora Ana Kemp, que é mastologista na Clínica Kemp. Doutora Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa noite, muito obrigada. Doutora Ana, a realização de um diagnóstico confiável e a indicação do tratamento mais adequado são questões que englobam uma série de profissionais, né? Entre eles, o mastologista. Há aspectos legais que também influenciam nos rumos do tratamento e também o fato de que cada paciente apresenta suas particularidades naturais e também estágios e tipos diferentes da doença. Por isso, eu acho legal a gente dividir a nossa conversa aqui em dois momentos. Primeiro, antes do diagnóstico e depois do diagnóstico, ok? Bom, então, doutora, falando primeiro de quando o diagnóstico ainda não está fechado, como os pacientes normalmente chegam até você e quais os procedimentos que a doutora adota para essas mulheres? Para uma paciente no Sistema Único de Saúde chegar até o mastologista, normalmente ela vai ser encaminhada a partir de um exame alterado. E como que ela vai chegar nesse exame alterado? Então, existe duas rotas, vamos dizer assim, principais. Uma é aquela mulher que está com algum sintoma na mama, então percebeu um nódulo, saindo algum líquido, né? Teve alguma dor, foi até uma unidade básica de saúde, foi examinada e detectou alguma alteração, foi solicitado um exame, mamografia, ultrassom, e esse exame veio alterado. Nesse momento, ela vai ser encaminhada para um mastologista. A outra rota para ela chegar até o mastologista é o exame de rastreamento. Então, é aquela mulher que não tem nenhum sintoma e por conta especialmente da faixa etária e fatores de risco, ou pessoais ou familiares dessa paciente, ela vai fazer um exame para ver se tem alguma coisa ou não, mas sem sentir absolutamente nada. E é isso que a gente chama rastreamento. Não tem sintoma, foi fazer o exame só por prevenção, aí esse exame veio alterado. Então, a partir do momento que esse exame está alterado, ela também vai ser encaminhada para o mastologista. Então, essas duas formas dela chegar a um exame alterado e ser encaminhada para um mastologista. O rastreamento é indicado de forma diferente para diferentes tipos de mulheres? A mulher que a gente fala que tem um risco habitual de câncer de mama, então ela não tem nenhuma história familiar muito importante, ela precisa começar a fazer mamografia. A Sociedade Brasileira de Mastologia orienta a partir dos 40 anos, uma vez por ano. O Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50 anos, 2 vezes por ano. Então, aquela mulher que ainda não tem nenhum fator de risco, uma mulher normal da população. Então, vai começar a fazer mamografia ou a partir dos 40 ou a partir dos 50, dependendo da região, qual dos sistemas que segue. A mulher que já é de alto risco, o que é uma mulher de alto risco para câncer de mama? Principalmente se tem algum parente de primeiro grau com câncer de mama na família, então mãe, irmã ou filha com câncer de mama. Aí a gente já fica de olho, principalmente se esse câncer de mama foi abaixo dos 50 anos de idade. Então, é uma mulher que tem um risco um pouquinho aumentado em relação ao resto da população. Se tem alguma história de câncer de pâncreas na família, câncer de próstata que já seja metastático, ou se foi uma mulher que por algum motivo, por um linfoma de Hodgkin, por exemplo, precisou fazer uma radioterapia no tórax. Então, essas mulheres a gente considera mulheres de alto risco, elas têm um risco aumentado em relação à população geral. Elas a gente vai começar, aí dependendo de cada caso, quando a gente vai começar, mas vai ser mais cedo do que os 40 anos normalmente. Quais são os sinais que a paciente apresenta que devem ser levados em conta para chegar em um diagnóstico? Então, uma coisa que eu acho muito importante é as mulheres saberem quais são esses sinais de risco para elas procurarem ajuda também, às vezes, fora do período que seria o período de ir numa consulta regular. Então, tem alguns fatores principais. O principal, nódulo. Então, palpou um nódulo, percebeu, viu um nódulo na mama, precisa investigar, ver o que é. A maior parte, não se assustem, a maior parte dos nódulos de mama são nódulos benignos, mas uma vez que não existiu um nódulo e ele apareceu, a gente precisa investigar, precisa procurar a ajuda de um médico
para continuar essa investigação. Outros sinais que a gente fica de olho, saída de líquido pelo mamilo, se esse líquido for um sangue, da cor de sangue mesmo, ou totalmente transparente. Pode ser que não seja nada, a maior parte das vezes ainda é doença benigna, mas com essas características é muito importante que a gente investigue essa queixa da paciente. Outras coisas, mamilo, uma mulher que tem um mamilo normal, que era para fora, começou a inverter, começou a entrar. É outro sinal, né? Inversão de mamilo, que a gente chama, é muito importante. Mulher que sempre teve um mamilo para dentro, tá tudo bem, o problema ele era de um jeito, começou a ficar de outro. Retração de pele, que é como se começasse a puxar a pele para dentro mesmo, e mudança do aspecto da pele, principalmente se começar a ficar parecida com uma casca de laranja, ela ficar avermelhada, mais endurecida e cheia de buraquinho, igual casca de laranja mesmo. Esses são os principais sinais que qualquer mulher que perceber precisa ir atrás para saber o que está acontecendo. E o que pode atrapalhar esse diagnóstico? A gente tem 3 pilares muito importantes para fazer um diagnóstico de um câncer de mama. O primeiro é o exame físico, que era isso que a gente estava falando, né? Então, ou a paciente vai perceber essas alterações, ou o médico, na hora de examinar, vai perceber alguma delas. Isso já levanta uma suspeita. A partir disso, eu vou pedir um exame de imagem. Mamografia, ultrassom, em alguns casos pode ser que seja necessário uma ressonância, por exemplo. Então, o exame físico está alterado. Pediu o exame, veio alguma alteração, eu vou para o terceiro pilar diagnóstico, que é uma biópsia. Tá? Então, se qualquer uma dessas etapas falhar, não foi examinada, ou o exame foi feito mais ou menos, ou fez o exame, mas o exame não está feito com qualidade, qualquer uma coisa, a biópsia não foi feita, não pegou no local adequado, qualquer falha ali pode atrapalhar o diagnóstico. Então, é muito importante que o médico, a hora que pegue, né, todos esses resultados juntos, veja se é compatível. O exame que eu fiz na paciente, o que eu estou sentindo na mama dela, é compatível com o que eu estou vendo na imagem? E o resultado dessa biópsia é compatível com todo o resto que eu estou vendo? Quando tudo está falando, não, todos os sinais apontam para uma doença benigna, ou todos os sinais apontam para uma doença maligna, dificilmente vai estar errado esse diagnóstico. Qual a maior dificuldade que as pacientes enfrentam para chegar até esse diagnóstico? A maior dificuldade que eu vejo, né, trabalhando no SUS, é a paciente conseguir chegar a primeira vez no médico. Então, eu estou com uma queixa ou não estou conseguindo fazer exame, eu teria que fazer mamografia todo ano ou a cada 2 anos. É difícil de marcar esse exame, ou é difícil de eu conseguir passar num médico no posto de saúde. Essa é a principal barreira que essa paciente enfrenta. A partir do momento que ela consegue uma consulta ou consegue fazer esse exame, as coisas andam um pouquinho mais rápido. Doutor, o que nem todo mundo sabe é que há leis que garantem à paciente o direito ao diagnóstico e ao início do tratamento, né? Você pode falar um pouquinho sobre elas? É isso mesmo. Então, a gente tem 2 leis que eu acho muito importante que todas as mulheres saibam, para que exijam que isso aconteça no caso delas. Então, a primeira é a lei do diagnóstico, que deveria ser feita em 30 dias, a lei dos 30 dias. Então, uma vez que eu senti alguma coisa na minha mama, eu deveria ter o diagnóstico do que é isso em 30 dias. Então, é bom saber para exigir, chegar, olha, eu estou com uma alteração da mama, eu sei que é meu direito ter o diagnóstico nesse período. A segunda lei é a lei dos 60 dias. A partir do momento que eu tenho uma biópsia com o resultado carcinoma invasivo de mama, então eu tenho esse anátomo patológico, que a gente chama, falou que é câncer, em 60 dias essa paciente deveria estar começando o tratamento. A gente sabe que a média está um pouquinho maior do que 60 dias, mas uma vez que tem o diagnóstico, aí sim, normalmente a regulação de vagas para onde essa paciente vai para tratar, geralmente funciona mais rápido a partir do diagnóstico. E o que essas leis representam de avanço para o tratamento dessas mulheres? O câncer de mama avançou muito, tanto o diagnóstico quanto o tratamento nos últimos anos. E a principal importância disso é que quanto mais cedo eu tratar essa mulher, melhor é o prognóstico, maior é a chance de cura dessa paciente. Então, eu garantindo que ela tem um diagnóstico em 30 dias, inicia o tratamento dela em 60 dias, eu estou garantindo uma maior chance de cura e um melhor prognóstico para essa paciente. Há um sistema diferente de regulamentação para cada região? Elas valem para o Brasil inteiro. O que acontece é que algumas regiões podem ter dificuldade de encaminhar para um serviço especializado, né? Às vezes não tem ali na região, tem que ir para outro lugar, às vezes é um lugar que está com um pouco mais de demanda, porque está com muitas pacientes ali. Então, às vezes, o que demora é o sistema de regulação para onde essa paciente vai ser encaminhada pode ser um pouquinho mais demorado. Falando agora do tratamento, ou seja, depois do diagnóstico fechado, quais são os recursos disponíveis e como a ordem deste tratamento é definida? Então, para tratar um câncer de mama, a gente sabe que apesar do câncer estar na mama, a partir do momento que eu falo que é um
carcinoma invasivo, um câncer invasivo, existe uma possibilidade de alguma célula ter entrado na corrente sanguínea e espalhado por algum lugar do corpo. Então, eu preciso tratar não só a mama, eu preciso tratar a paciente de uma forma sistêmica, o corpo todo dela. Então, isso me traz 2 formatos de tratamento principal. A terapia local, que eu vou tratar a mama, que normalmente é com cirurgia e radioterapia, e a terapia sistêmica, que eu vou dar quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia, terapia-alvo, dependendo de qual é o tipo de câncer que essa paciente tem. Então, ou eu vou começar com cirurgia, ou com quimioterapia, ou hormonioterapia normalmente. O que vai determinar isso é o tipo de câncer da paciente, qual é o tamanho desse tumor, o tamanho do tumor em relação ao tamanho da mama da paciente, tudo isso vai me falar por onde é melhor começar, mas ela vai fazer as 2 etapas do tratamento local e tratamento sistêmico. Cirurgia também, né? Isso, a cirurgia, que é o que faz parte do tratamento local. Esse cronograma de tratamento é decidido por um time de especialistas ou apenas pelo mastologista? Normalmente, o mastologista e o oncologista. Tem alguns casos que a gente não tem dúvida, que a gente sabe que tem que começar direto pela cirurgia ou direto pela quimioterapia. Então, uma vez que chegou, primeiro essa paciente chega para mim, como mastologista, no Sistema Único de Saúde, eu vou olhar todo o caso e falar, essa aqui não tem dúvida, é cirurgia, a gente jaz ainda a cirurgia, ou esse caso é melhor começar pela quimioterapia, a gente encaminha para o oncologista. Existem alguns casos em que não existe uma regra certinha, né? Esse caso, com certeza, a gente precisa começar aqui. Normalmente, a gente faz uma discussão entre os colegas mastologistas e oncologistas para decidir por onde começar o tratamento daquela paciente. Entre esses casos que não são unânimes, você consegue citar um exemplo para a gente? Alguns tipos de tumor, por exemplo, tumor triplo negativo ou tumor HER2 positivo, ele sendo pequenininho, às vezes eu poderia começar pela cirurgia, por exemplo, tá? Mas em alguns casos eu sei que mesmo sendo pequeno, se eu fizer a quimioterapia primeiro e essa paciente, no final das contas, responder completamente, o que é responder completamente? Eu fiz a quimioterapia, eu faço a cirurgia, a hora que eu retiro esse lugar onde estava o tumor, o patologista vai olhar, não existe mais célula de câncer ali. Ela tem que fazer a cirurgia, mas sumiu. A quimioterapia antes fez esse tumor sumir completamente. Eu sei que essa é uma paciente que tem um prognóstico melhor. Vai ser mais difícil a doença voltar, mais difícil ela ter uma metástase, né? Ou doença em outro lugar do corpo. Então, alguns casos fica naquele meio termo. Não está exatamente naquela paciente que eu tenho certeza que quer começar pela químio, mas pode ser que tenha um benefício, então a gente acaba fazendo essa discussão. Ou o paciente que tem um tumor maior. Se eu começar pela químio, talvez esse tumor diminua a ponto de eu mudar o tipo de cirurgia que eu vou fazer para ela. Talvez eu não precise tirar a mama toda ou não precise fazer uma reconstrução tão grande. Se esse tumor diminuir o suficiente, eu posso fazer só uma cirurgia conservadora e preservar o tecido mamário dela. Então, às vezes não é uma resposta exata, né? Na medicina nada é exato. Então, às vezes, tem alguns casos que a gente fica ali, tá no meio do caminho, né? Vai ou não vai? Aí a gente vai para essa discussão com o oncologista para ver o que a gente acredita que seja o maior benefício para o paciente. E uma vez que esse tratamento é definido, como explicar para uma paciente emocionalmente abalada o tratamento a ser seguido? Isso é uma coisa delicada, né? Tem até algumas pacientes que falam que a partir do momento que o médico falou para ela, você está com câncer de mama, todo o resto que ele fala depois, a paciente não ouve, não capta, não consegue entender, não lembra de nada depois. Então, existe essa primeira sensibilidade nossa de perceber, a paciente não está entendendo nada do que eu estou falando, né? E você quer voltar outro dia para a gente conversar sobre as possibilidades? Né? Você quer que eu te explique alguma coisa? Ficou com alguma dúvida ali, além do que eu te expliquei? Aí é uma coisa mais de sensibilidade mesmo, de passar segurança para a paciente do que a gente está propondo como tratamento. Né? Acho que a maior dificuldade é quando a gente propõe para a paciente não operar primeiro, começar pela químio. Porque ela vai para casa sabendo que ela vai ficar provavelmente 6 meses com aquele tumor na mama. Porque eu não vou operar primeiro, e a terapia e a quimioterapia geralmente são mais ou menos 6 meses que leva, né? Então, a gente tem que ir mostrando para ela devagarzinho, explicando, olha, confia, é assim, a gente faz, tem um monte de evidência científica, você vai ver que depois da primeira quimio, normalmente esse tumor vai começar a diminuir, então essa sensação sua do medo de ainda estar com a doença vai diminuir, porque você vai ver o tumor diminuindo, você vai ver que você está sendo tratada e está tendo uma resposta. Então, ali é uma questão mais de construir um vínculo de confiança com a paciente para que ela confie naquilo que você está falando. Vai muito além da técnica, né? De saber ali a teoria de como as coisas funcionam. Ali é um ser humano conversando com outro ser humano. Agora, uma mulher com rede de apoio ajuda no tratamento. Influencia muito, porque a gente vê muita mulher que entra
num estado mais depressivo, dar um diagnóstico de depressão é outra história, né? Mas entra num diagnóstico, num estado mais depressivo, que às vezes não quer se cuidar, não quer fazer o tratamento, a gente, né, dá remédio, não quer tomar. Então, é mais nesse sentido que faz uma diferença muito grande, é a adesão da paciente ao tratamento, é o que a gente está propondo. Você comentou sobre as leis que defendem o direito a um diagnóstico, mas existem leis que também asseguram à mulher direitos durante o tratamento? Então, é mais em relação à parte cirúrgica que a gente tem essas leis. Uma é a lei da reconstrução mamária, que garante que uma paciente no Sistema Único de Saúde que faça uma cirurgia que precise de reconstrução, que ela consiga uma reconstrução no mesmo momento da cirurgia, ou se por algum motivo não puder ser no mesmo momento da cirurgia do câncer, que ela tenha uma cirurgia para fazer essa reparação ou essa reconstrução mamária num segundo tempo, que a gente fala. E a outra lei é a lei que garante que a paciente fez o tratamento, colocou uma prótese e por qualquer motivo, porque isso pode acontecer, teve uma complicação com essa prótese. Ou essa prótese abriu o ponto e a prótese extruiu, que a gente chama, que a prótese sai do lugar, ou teve uma contratura capsular, que a gente chama, que é outra complicação que pode acontecer em decorrência do tratamento. Essa lei que foi aprovada recentemente, ela garante que essa paciente possa fazer a troca dessa prótese. Porque às vezes a paciente ficava ali com a complicação e não conseguia trocar. Então agora tem essa lei que garante a troca da prótese para a paciente que fez reconstrução mamária. Pois é, doutora, isso é algo que de fato todas nós, mulheres, precisamos e devemos saber. Com certeza, para exigir isso também, né, caso não esteja acontecendo. E quais são as boas práticas que você considera importante para compartilhar com outros profissionais? O que eu considero boa prática, assim, vai um pouco além da técnica, porque a técnica, a maioria dos profissionais tem, a gente tem muito profissional de excelente qualidade trabalhando no SUS. Essas leis e os protocolos que cada hospital tem garantem que a parte técnica seja feita. Então, o que eu considero boa prática para passar assim para outros colegas é a parte mais da relação humana com o paciente. Então, ouvir o paciente que está na sua frente. Se a paciente te falou que o nódulo está aumentando, que está tendo uma dor diferente, que ela está tendo uma sensação diferente, ouve. Para você pode ser a mesma queixa a 10ª vez no dia. Para aquela paciente, ela esperou 6 meses para passar com você. Então, não ignore essa queixa da paciente, né? Acolha o que ela está te trazendo. Ela vive no corpo dela 24 horas por dia, você não. Sim. Então, ela está vendo que existe uma diferença do que tinha antes. E para todos os profissionais que atendem no SUS, independente de ser profissional da saúde, é a mesma coisa, né? A paciente que está ali no SUS, às vezes, tem muita dificuldade de chegar até um especialista, até um diagnóstico. Então, desde quem vai receber essa paciente na porta, né, entenda que ela demorou muito para chegar ali. Então, que a gente tenha um pouquinho mais de empatia também e de paciência para acolher todas essas pessoas que muitas vezes precisaram lutar muito para chegar ali, para ser atendidos de uma maneira digna. Então, que a gente tenha um pouquinho mais de acolhimento e de empatia na hora de lidar com o público que está procurando a gente. Agora, você se lembra de alguma experiência real com alguma paciente que vale a pena contar, dividir aqui com a gente? Tenho algumas. Eu tenho uma que me marcou profundamente, que eu fazia uma parte mais de diagnóstico de mama mesmo em um AME aqui em São Paulo. E chegou uma paciente com, eu não lembro se era Alzheimer que ela tinha, tá? Mas tinha algum diagnóstico de demência. E quem trouxe ela foi a neta dela e um colega dessa neta dela que também era cuidador. Qual era a dificuldade? Ela não entendia o que estava acontecendo. E eu ia precisar enfiar uma agulha dentro da mama dela para fazer um diagnóstico. Então, como conter essa paciente que não sabe o que está acontecendo e que vai sentir a dor na mama, né? Então, assim, eu não sei descrever assim para você, era um amor muito grande que existia entre aquelas 3 pessoas. O rapaz que veio, ele deitou na maca, colocou ela no colo para segurar os braços e as pernas, porque ela não ia sentir. Eu fui com todo o cuidado do mundo tentando conversar, sem saber se ela estava entendendo o que eu estava fazendo, mas fui fazendo. A hora que acabou o exame, eu tirei o mínimo possível, assim, eu vi que saiu uma peça adequada que daria para fazer, eu parei para não fazer ela sofrer mais do que o necessário também. Mas a hora que acabou o procedimento, eu não sei te explicar. O olhar daquela mulher, a sensação que eu tinha é que ela estava falando assim, obrigada, eu entendi. Apesar de não entender, né, ali, conseguir demonstrar, o olhar dela me falava que ela tinha entendido o que aconteceu. Foi ela sair da sala, começou eu e as 2 auxiliares da sala chorar, assim, com aquela experiência. Então, se a gente tem um pouquinho de cuidado, vale muito a pena, sabe? Compensa todo o resto de cansaço e de tudo.
Doutora, são realmente histórias como essa que, de fato, reforçam a importância dos profissionais da saúde em geral e também, claro, dos familiares, dos cuidadores, né? E que, de uma forma muito clara, acaba aí inspirando e incentivando esses profissionais a seguirem firme em seus propósitos. Com certeza. Bom, doutora, para finalizar, qual a relevância do SUS para essas pacientes com câncer de mama? Nossa, o SUS é essencial, porque ele está garantindo o tratamento de uma doença que ameaça a vida, principalmente se ela não fosse tratada e se não fosse tratada adequadamente. Então, o SUS tem todo o tratamento que a paciente merece, ele tem. Eventualmente, vai faltar algum tratamento mais novo, que acabou de entrar no mercado, que ainda não chegou o acesso ao SUS, mas o tratamento essencial para o câncer de mama, o SUS tem. Ele vai garantir essas taxas de cura, que são enormes, né? Um câncer de mama tratado logo no início do diagnóstico tem mais de 95% de chance de cura. Então, imagine se essas mulheres não tivessem acesso a um sistema que pudesse fazer esse tratamento. Seriam 95% de pacientes que não teriam a cura e que iriam provavelmente para uma complicação maior. Doutora Ana, olha, muito obrigada por ceder o seu tempo para falar aqui com a gente, esclarecer todos esses aspectos processuais, científicos, até jurídicos. Foi muito rica a nossa conversa. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a vocês também pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez agradecemos aos parceiros Biológicos Brasil neste projeto, a Bionovis, o Instituto Biomanguinhos Fiocruz e a Samsung Bioapps. E claro, muito obrigada a você que está aqui conosco acompanhando essa conversa necessária neste podcast Biológicos Brasil. A gente se vê numa próxima.